Segunda parte do Bull & Bear, olhamos para outro caso que marcou esta semana, o caso do banco HSBC. Em causa estão 100 mil milhões de dólares, 106 mil clientes de 203 países. O caso SwissLeaks é o último escândalo financeiro a arrebentar na Europa. O consórcio internacional de jornalistas de investigação revelou documentos confidenciais que apontam para alegados esquemas de evasão fiscal no ramo suíço do HSBC Private Bank. Tudo começou em 2008, quando o antigo informático do Banco Britânico forneceu os documentos ao governo de França. O jornal francês Le Monde teve acesso a parte da informação. On a été contacté par une personne que nous ne connaissions pas jusqu'alors, qui est venue nous trouver, Gérard et moi, au journal, en débarquant à l'improviste. Cette personne nous a dit qu'il appréciait beaucoup le travail du Monde en général sur les affaires sensibles, et particulièrement sur l'affaire HSBC, puisque cet article que nous avions publié n'était que le dernier d'une longue série, et qu'il souhaitait nous donner un coup de main pour passer, en quelque sorte, le niveau supérieur. Os documentos dão conta de 611 clientes com ligações a Portugal, 778 contas no total, abertas entre 1970 e 2006, com 855 milhões de euros depositados. A investigação não revela identidades, diz apenas que o maior depósito ligado a Portugal é de 142 milhões de euros. Os ficheiros analisados pelos jornalistas revelam que o banco tinha conhecimento das práticas ilícitas dos clientes e até as incentivava. Parce que la banque ne s'est pas contentée, on va dire, de fermer les yeux et d'accepter de l'argent, parfois d'une provenance douteuse et en tous les cas distrait des fiscs nationaux, c'est qu'en plus, elle a incité à la fraude en recommandant, par exemple, à ses clients de créer des sociétés offshore qui permettaient on va dire, de faire un paravent supplémentaire pour dissimuler les fonds. Et c'est la banque elle-même qui proposait ses services, qui prenait en plus une commission au passage pour gagner encore plus d'argent, pour créer des offshore, notamment au Panama ou aux îles Vierges britanniques. Entre os clientes mais conhecidos visados na investigação estão nomes como os reis de Marrocos e da Jordânia, o designer Valentino, a modelo Elle Macpherson e o motociclista Valentino Rossi. No topo dos países com mais dinheiro depositado no ramo suíço do HSBC estão a Suíça, o Reino Unido, a Venezuela e os Estados Unidos. A filial do Banco Britânico garantiu esta segunda-feira que em 2008 promoveu uma transformação radical das práticas da instituição depois dos incumprimentos verificados em 2007. O banco garante que fez tudo para evitar a fraude ao fisco e a lavagem de dinheiro e sublinha que não está interessado em clientes que não respeitem as regras da criminalidade financeira. Diogo, olhando para este caso, e é importante que se diga que a página da internet deste grupo de jornalistas sediado em Washington dizia no final, e embora não tenha sido referido praticamente quase nenhuma vez, diria, pelos meios de comunicação social, dizia lá uma espécie de uma linha, um asterisco onde referiam que os nomes apresentados não eram necessariamente casos de evasão fiscal ou de crime financeiro. E dito isto, fazendo a nossa análise, o que é que revelam, o que é que podem revelar estes números, estes montantes elevados, no caso, quando vemos nomes de portugueses desconhecidos do público? Eu creio que isto é o último sobressalto de uma história, de uma era antiga. A era onde, de facto, não havia transparência, nem em termos fiscais, nem em termos bancários, nem em termos financeiros, em termos de movimentação de contas e, portanto, onde existia a tentação, por motivos legítimos ou não, de pôr dinheiro fora do alcance das autoridades nacionais. Quando estou-me a referir a motivos legítimos, por exemplo, temos agora a Grécia em primeira página e pessoas que podem ter legitimamente pouca confiança na solidez do sistema financeiro grego e queiram pôr os seus ativos... Porque não é crime ter uma conta na Suíça. Não é crime, ou na Suíça, ou no Luxemburgo, ou na França, ou na Alemanha, de forma a protegê-los de um eventual colapso. O que poderá também ter acontecido, por exemplo, em Portugal, quando Portugal entrou em crise em 2011. Agora, os casos que vêm aqui mais acima são casos mais claramente de dinheiro escondido. Dinheiro escondido que vai deixar de poder estar escondido por graças, felizmente, a este caso e a outros,
e com a pressão dos Estados Unidos, essencialmente, temos hoje, ou num próximo futuro, praticamente todos os países da OCDE acordarem numa troca sistemática de informação sobre a situação financeira de não residentes. Portanto, Portugal, França, Suíça, Luxemburgo, Alemanha vão todos trocar informação sobre as contas e sobre os rendimentos dessas contas de cidadãos de cada um dos países. Portanto, é história antiga, mas é bom contá-la para mostrar que este tipo de situações são descobertas. Ou pelo menos ainda se verificava em 2007, Ainda 2008. se verificava em 2007. Agora, quem quiser esconder dinheiro provavelmente ainda poderá fazê-lo, mas então em zonas ainda mais problemáticas. Tenho a certeza que se formos buscar alguns países asiáticos ou da África ou do Médio Oriente, ainda se consegue, eu francamente não sou especialista, mas poderá haver esses países que não participam nesta troca generalizada de informação, mas isso tenderá a desaparecer e, sobretudo, não é preciso esquecer que essas pessoas também correm risco nesses países, são sistemas financeiros que eventualmente não são fiáveis, sistemas financeiros ou bancos que poderão ter fugas de informação, como foi o caso aqui, e, portanto, sofrerem as consequências dos seus atos delictuosos. Isso é que é importante, é haver uma pena, haver um moral hazard, como se diz em inglês, sobre estas situações de incumprimento. Diogo, pela tua experiência profissional, e é uma questão que os telespectadores certamente terão, é comum, é raro, é impossível encontrar-se uma pessoa, e como diziam, na lista diziam donas de casa, aparecem nesta lista. É possível alguém ter 10, 20, 100 milhões de euros numa conta poupança sem qualquer sinal aparente de riqueza ou de receita, fonte de receita? A minha experiência neste domínio é relativamente restrita, mas acho que é preciso distinguir dois casos. Temos o caso, de facto, das pessoas que, para já, acumularam durante muitos anos riqueza em contas escondidas porque tinham atividades não declaráveis, pode ser atividades do tipo de tráficos, atividades ligadas à corrupção, atividades ligadas digamos, a recebimento de comissões oficiosas, e claramente essas pessoas só podem ir para esse tipo de esquemas, de esconder, de ter contas numeradas, de ter offshores a tentarem fazer de salvaguarda da ligação, do rastro do dinheiro. E temos outras que, de facto, procuram segurança patrimonial. E creio que, mesmo assim, trata-se da maior parte dos casos da banca suíça. São pessoas que estão à procura na Suíça desse know-how, dessa exceção, digamos, da Suíça, ou desse savoir-faire da Suíça em termos de gestão de patrimónios. Não creio que, por exemplo, o rei da Jordânia tenha necessidade de esconder ou de esconder ao fisco o seu património. Para já, porque provavelmente não paga impostos por ser rei da Jordânia, não é sujeito a imposto, mas precisa, de facto, de um sítio onde não tem, não deixa rastro nacional sobre os seus ativos e, portanto, procura a Suíça como um refúgio para esse tipo de operações. Carlos, também partilhas desta visão do Diogo e pela tua experiência também, e quando digo experiência, obviamente que não estou a dizer que sejam especialistas neste tipo de casos, mas pela vossa experiência profissional, é cada vez mais difícil esconder-se dinheiro? Hoje em dia as instituições financeiras estão sujeitas, e é preciso também reforçar isso, essencialmente depois do eclodir da crise de 2008, a normas cada vez mais exigentes, inclusivamente na componente de branqueamento de capitais, houve grandes evoluções no sentido de tornar e detectar mais facilmente situações de origem duvidosa da proveniência de capitais. E de responsabilizar as instituições financeiras. Portanto, o nosso escrutínio é cada vez mais importante sobre qualquer
qualquer movimento financeiro que ocorra do nosso conhecimento. Porque, inclusivamente, hoje em dia já não é simplesmente ter um banco aberto e não haver qualquer tipo de seleção do tipo de clientes que se possam ter. Ou, isto é, os próprios bancos hoje em dia são sujeitos a determinado conjunto de regras de validação naquilo que é a recepção de um determinado cliente e daquilo que é a movimentação normal e atípica desse mesmo cliente. Imagina que eu chego a um banco, a um qualquer banco, por exemplo, português, com 1 milhão ou 2 de euros. É necessário... Que é relativamente pouco para aquilo que vimos nestas contas, mas que ainda assim, e digo, bem, Carlos, quero abrir uma conta, tem aqui um dinheiro, algures, não precisa de saber onde é que está e consigo abrir a conta? Não, hoje em dia é necessário identificar a origem dos capitais. Só um simples depósito em numerário acima de 10 mil euros é necessário validar a origem desses mesmos capitais em numerário. Sendo que, caso no processo de transferências, é preciso também ter em consideração qual é a instituição financeira de origem desses mesmos fundos. Portanto, o país também é importante. E o país também é extremamente importante, a origem desses mesmos capitais. E, inclusivamente, a nacionalidade dos titulares das próprias contas. Houve uma grande evolução nesse mesmo sentido e, como dizia o Diogo, ao qual as próprias instituições financeiras elas têm que criar mecanismos de controle e de validação de tudo o que está a acontecer de uma base diária nas contas dos seus clientes para que este tipo de situações não se verifique. É certo que esses movimentos agora do Swiss Leaks são uma fotografia de 2007. Desde então houve uma grande evolução nas regras de controle, mas faz emergir também a necessidade de haver uma regulação cada vez mais forte e, em certa medida, evitar esse tipo de movimentações de capitais. Porque o que estamos aqui a falar, e segundo as autoridades da HSBC também já disseram, são dados de 2007, que, entretanto, houve muitos controles que foram implementados. Hoje em dia, a atividade na filial suíça é bastante mais baixa do que aquilo que tinha em 2007 e os próprios bancos e os próprios setores financeiros depois vai haver aqui um efeito de uns se vigiarem aos outros, porque não pode haver lógicas de arbitragem no qual os próprios titulares desses mesmos capitais vão parquear dinheiro noutros paraísos, diria, fiscais, por caso contrário, colocam em causa há aqui a concorrência desleal. Portanto, vai haver aqui também, do ponto de vista de organismos internacionais, um maior controle e uma maior uniformização dessas mesmas regras. E os Estados Unidos aí, como dizia o Diogo também, estão muito adiantados na uniformização dessas mesmas regras. A Suíça não é um caso único. Tivemos o BNP Paribas a pagar 10 mil milhões de dólares de multa aos Estados Unidos porque tinha deixado e tinha procurado até esconder operações em dólares com países que estavam vedados de comércio a nível dos Estados Unidos. Temos os LuxLeaks, que vieram pôr acima da mesa, digamos, as facilidades fiscais dadas pelo governo luxemburguês a grandes multinacionais, nomeadamente europeias, mas também americanas. Portanto, isto vai tudo no sentido de haver uma melhor transparência, de haver um melhor controle, de haver um melhor enquadramento, uma uniformização a nível europeu e mesmo a nível mundial, de forma a evitar que este tipo de arbitragem fiscal ou arbitragem em termos de evasão possa existir e, portanto, creio que o século XXI vai ser um século claramente muito diferente para quem está à procura de esconder patrimónios ilícitos, atividades ilícitas, etc. Com estes casos, a Suíça está a ficar menos atraente ou menos atrativa para quem quer, mesmo que seja numa conta, chamemos-lhe, normal? Creio que hoje em dia uma pessoa que queira segurança patrimonial a nível europeu já não está propriamente à procura da Suíça, mas mais à procura de ir para o Luxemburgo, que é uma praça especializada em gestão de patrimónios, ou eventualmente mesmo ficar no seu próprio país de residência. A Suíça era, sobretudo, de facto, um centro de concentração para os patrimónios de muitos países onde não há segurança financeira, e vimos ali que um dos países que estava no topo 3 ou 4 era a Venezuela. Portanto, estamos a falar de países onde, de facto, as pessoas têm medo de um dia para o outro ficarem sem nada porque o país
fecha as fronteiras, fecha os movimentos de capitais e, portanto, os grandes patrimónios procuram essa segurança e a Suíça sabia e continua a saber dar soluções, pelo menos de gestão de patrimónios, dentro de um enquadramento juridicamente válido e sem estar a esconder. Carlos, o Diogo tocou na questão, no exemplo do BNP Paribas, olhando especificamente para o HSBC, vamos assistir aqui a penalizações sobre o banco, algum tipo de limitação, consequências financeiras até? Sendo que há aqui uma cláusula que não sabe bem se é possível ativar ou não, que era a tal salvaguarda da identidade das pessoas, independentemente de se confirmar ou não casos de evasão fiscal e outro tipo de crimes financeiros, que agora, com este antigo informático, que de resto disse que hoje sairiam novidades, mais novidades, acabou por divulgar. Sim, sendo que há aqui uma fuga de informação por parte do ex-funcionário. Poderá haver por aí, nesse capítulo, de fuga de informação junto dos lesados. Neste caso, quem tinha esses mesmos fundos. Creio que as pessoas, cuja origem dos fundos não é lícita, deverão estar preocupados mais com outras questões do que propriamente processar o HSBC. Mas, de qualquer forma, relativamente ao HSBC, aparentemente as práticas eram as práticas usuais na altura. É natural que haja aqui algum processo de investigação, verificar se houve tudo, se foi toda até porque a legislação acaba por variar de país para país. Por exemplo, no caso português, as pessoas não têm que provar nada. O Ministério Público, caso se interesse, é que tem que provar a origem desse dinheiro e se é ou não legal. Mas em termos de práticas bancárias, será à luz das regras daquilo que eram as regras na Suíça na altura. Portanto, é mais por aí do que, eventualmente, aqui alguns efeitos para lá de reputacionais que estão a ser afetados neste momento. Mas diria que também é natural que possa aparecer outro tipo de situações, porque não estaremos aqui apenas confinados a um único banco, uma vez que poderia ser um tanto ou quanto uma prática comum noutras instituições também. Mas consoante os países, já houve alguns países, creio que é a Bélgica, nomeadamente, fazerem pressão sobre as filiais belgas do HSBC, porque estamos a falar de um banco global que está presente em praticamente uma grande parte dos países europeus. E, de facto, quando há uma prática de incitar à evasão fiscal, ou organizar a evasão fiscal, então sim, estamos a falar de branqueamento de evasão fiscal, o que é um crime em muitos países, e nomeadamente na Bélgica, em França, etc. E em Portugal. Isto significa que as autoridades nacionais podem, dentro da lei, eventualmente processar as pessoas ou a entidade registada no país para fazer valer as suas responsabilidades em termos de incitação à evasão fiscal. Ainda assim, eu queria, para terminar, temos cerca de 1 minuto e meio, uma resposta muito rápida a cada um de vocês, e no caso português, os vários RERT que já foram feitos, e eu li um artigo que dizia que, e estamos a falar de cerca de 1.000 milhões de euros correspondente a portugueses neste HSBC, mas dizia que foram 3 mil milhões, os RERT foram 5 vezes mais o montante, pelo menos era o que dizia o artigo, 5 vezes mais o montante detectado agora nesta conta. Estamos a falar de juros que as pessoas, para repatriarem esse dinheiro, pagam... Não, é capital, estamos a falar de capital. Capital, pagam 4, 5, acho que foi 5 e depois 7,5% numa segunda fase. Não vou colocar esta questão do lado justo ou injusto, mas faz sentido este tipo de operações quando quem tem o seu dinheiro ou o seu capital legal acaba por ter de se sujeitar aos impostos reais? É assim, faz sentido. Temos que ver que o contexto dos RERT foi um contexto de sanear a situação fiscal portuguesa no seu conjunto, ou seja, ter receitas excepcionais, como foram as privatizações, para tentar fazer a ponte entre 2011 e agora, ou seja, a saída da Troika. Portanto, não creio que seja uma situação que será para renovar num futuro próximo. Nem é desejável. Acho que as pessoas que têm dinheiro escondido devem continuar a viver
com o medo desse dinheiro escondido e não serem repatriadas de forma sucessiva. Carlos. Sim, um pouco em linha, é essencialmente com essa capacidade das pessoas declararem e haver o devido pagamento fiscal associado a esses mesmos capitais. Agora, temos de ter presente que o que importa é também a origem desses mesmos capitais, se foram fruto da atividade profissional ou se foram de forma ilícita. E o RERT não limpa os eventuais crimes que foram cometidos para ter esses capitais, ou seja, a questão fiscal fica regularizada, mas o eventual crime, nomeadamente práticas ilícitas à origem desses fundos, Depois não são branqueadas. Investigado. Muito bem. Diogo Santos Teixeira, Carlos Almeida, como sempre, muito obrigado pela vossa análise. Já sabe, os altos e baixos dos mercados estão de regresso na próxima semana com o Belenber. Até lá, faça bons investimentos.